Vamos dar uma olhadinha aqui no que a gente estava vendo ali. Essa palavrinha que aparece aqui agora para vocês, a palavra rei, ela é uma palavra, a gente já começa pensando da seguinte forma, ó. Ela é uma palavra, e já digo isso, você pode lembrar sempre, monossílaba. Por que ela é uma palavra monossílaba? Porque ela apresenta somente uma sílaba. Perfeito? Então eu tenho, ó, somente one piece, né? Somente uma sílaba. Essa construção funciona assim. Esse R é um fonema consonantal e é uma letra consoante. Esse E é forte. É rei, tá? Não é rei, não é rei, não é rei, não, é rei. E aí a gente já começa aqui fazendo vocês passarem vergonha, que sempre me botam para passar vergonha. Como é que a gente descobre quem é forte, quem é sílaba tônica? A gente faz o que uma amiga minha sempre disse de grita no portão, ela é cariocona, e ela diz que é assim que a gente acha a vogal temática, perdão, a sílaba forte, né? A vogal que é a vogal tônica. A gente chega no portão e fala, rei! Não fala rei, né? Então, rei! Só que esse E, por ser forte, o que ele faz? Ele faz com que essa outra criaturinha aqui, ó, passe a um som mais fraco, que é uma semivogal. Ou seja, a presença, e isso você não pode esquecer jamais, a presença de uma vogal, olha só, de uma vogal, faz o outro som vocálico da mesma sílaba enfraquecer-se. Mas tem que ser dentro da mesma sílaba, tá? Então, ó, enfraquecer-se. Então, é literalmente dizer para vocês o seguinte, este som é o responsável por esse ser mais fraco. Por isso que aqui, como está indicado, eu tenho uma vogal e aqui eu tenho uma semivogal, como indicado. Então, Wagner, semivogais existem somente em presença de vogal? Sim, e é sempre um som forte. O fato de ser um som forte faz com que o outro seja um som mais fraco, porque eu só posso ter uma vogal em cada sílaba. Isso é importante para separação silábica, isso é importante na hora que você está fazendo contagem, isso é importante na hora que você vai acentuar. A gente precisa saber disso. Porque aquele sofrimento outro, né, que a gente gosta tanto, os hiatos, ditongos, tritongos, tudo tem a ver com isso. Tudo tem a ver com vogal mais semivogal. Para sempre, tá? Você pode botar na tua cabeça isso. É sempre essa relação de vogal com semivogal que vai gerar encontro vocálico. Tudo bem? Deu para entender até aqui? Conseguiu pegar isso? Então vamos explorar um pouquinho disso aqui. Vamos lá. Olha só o que nos diz a gramática de forma geralzona. Vogais versus semivogais. Sempre que há uma vogal, uma letra vogal na sílaba, agora eu estou falando de quê, ó? Letra vogal na sílaba. Então, ó, há o quê? Somente uma letra vogal na sílaba A, E, I, O, U. Essa letra será uma vogal, certo? Essa letra será uma vogal. Da mesma forma que ocorre com a letra A, que sempre será entendida como uma vogal. Então, olha só, o que eu quis dizer aqui, ó. Vou pegar aqui uma palavra que está aqui dentro mesmo, ó. A palavra essa. Quando eu separo a palavra essa, o que acontece? Eu tenho essa, né? Isso aqui também, ó, eu já disse para vocês que eu adianto os sofrimentos em muitos momentos. Isso aqui, ó, é um dígrafo também, porque são duas letras e a pronúncia é uma só. Eu tenho duas vogais. Uma está em cada uma das sílabas, ó. Uma vogal, certo? Vou botar um Vzinho para ficar mais fácil. Vogal, vogal. Perfeito, vogal, vogal. Então, eu tenho duas vogais, ok? Duas vogais sendo colocadas ali. Perfeito. Tenho duas sílabas. Para cada vogal, corresponderá
uma sílaba. 2 vogais igual a 2 sílabas. Lógico que nesse momento, que tu já tem esse conhecimento. Eu estou diante de uma palavra dissílaba, porque eu tenho 2 vogais, 2 sílabas. Certo? Wagner, mas espera aí, me explica uma coisa. Tu tá aqui falando vogal pra lá, vogal pra cá, fonética pra lá, fonética pra cá. Pra que isso serve? Porque as coisas são lógicas. As coisas dentro da língua são lógicas. Academicamente a gente não trabalha com oportunismo, no sentido de, acontece assim porque um dia Deus quis. Não, tem que ter uma explicação. E eu parto de um pressuposto simples. E você vai me ouvir falar isso esse curso inteiro, todo o conhecimento que você agrega com relação à língua portuguesa facilita a sua compreensão. Acabou a ideia de só ficar decorando, porque quando a gente decora, pegam exatamente naquele ponto em que se a gente aprendeu, a gente consegue resolver. Então por isso que eu perco esse tempo. Tudo bem? Pegou visão? Bora que só bora. Vem junto, ó. O que a gente vai ter junto aqui comigo, tá? A nossa ideia, então, as vogais... a segunda ideia importantíssima, Wagner, fiquei emocionado. Emocionei, hein? O que a gente vai ter aqui, ó? Essa segunda informação, toda letra A é vogal. Eu digo, e sempre brinco, né, que eu tenho semivogal e sempre vogal. Piadinha. Foi péssimo, eu sei, mas é porque dá pra pegar. Ela é sempre vogal. Todo A é vogal. O A é sempre forte. Por quê? Porque ela é pronunciada de forma extremamente aberta. A. Não tem nada mais aberto do que ela. Então ela acaba sendo um som forte todas as vezes. Tanto é que o Fernando Pestana costuma dizer o seguinte, ele faz uma numeração que a gente vai utilizar um pouquinho mais pra frente, para você entender. Ele faz o seguinte aqui, ó. Ele coloca a ideia de que eu tenho 3, 2, 1, 2, 1. Que é a ideia de força de vogal. Não existe nenhuma força maior do que essa. Então a gente vai perceber que, por exemplo, no encontro entre o I, em casos raríssimos isso não vai acontecer, mas o I vai se transformar em uma semivogal. A mesma coisa acontecendo para cá. É a numeração que vai ajudar a gente. Já guarda esse bizu aqui, que lá no ditongo eu vou chegar nele, tá? Eu vou usar esse bizu lá no ditongo. Não esqueça disso, ok? A gente entende dessa forma. Voltando lá, vamos lá. O que a gente vai ter? As vogais são sempre as mais fortes e as semivogais sempre as mais fracas. Então, pegamos aqui o nosso marca-texto, que é uma mão na roda, e a gente tem, ó, mais fortes, então vogais fortes, semivogais fracas. E só ocorre em razão de uma vogal. Tudo bem até aqui. Assim entendemos que se houver 2 letras que podem representar semivogais, E, I, O e U, a vogal sempre será que tiver som, veja bem, som de E ou U. Assim sua vida é facilitada. Por quê, ó? Olha o que eu coloquei para você aqui. Então eu pego a palavrinha, por exemplo, vamos lá. Eu pego aqui uma palavra como a palavra história. Olha só, o A é 3. Ok? O A é o quê? 3. Bota esse 3 aqui. O U é o quê? 1. O I e o 1. Então, não há dúvida de que eu tenho semivogal e vogal. Só para fim de, né, exemplificar para vocês, né? Aí eu pego, por exemplo, olha só, uma palavra como papéis. Vamos lá. Uma palavra como papéis. Já estou afirmando para vocês que separa aqui eu teria história, tá? Então, ó, papéis. Eu olho para cá e eu vejo que aqui eu tenho 2 e 1. Pronto, não tem dúvida. Vogal e semivogal. Certo? Isso vai ajudar muito vocês. Essa noçãozinha vai acontecer e vai funcionar de uma forma muito interessante e facilita muito a vida de vocês. Porque encontrar isso para separação silábica é importante, para acentuação é importante, para a gente entender regra de acentuação, isso é muito importante. Para a gente trabalhar com a noção de número de letras versus número de fonemas, tudo isso é muito importante. E é por isso que a gente precisa muito conhecer isso aqui de forma mais profunda, vamos dizer assim. Tudo bem?
Deu para entender sem problemas? Então, vou seguir aqui, hein, gente, porque eu tô falante hoje. No caso da ocorrência de duas vogais, enquanto sons juntos, teremos uma construção em cada sílaba. É o que acontece, por exemplo, com uma palavra como saúva. Ó, saúva. Aquela formiguinha que muitas pessoas, né, conhecem. Então, ó, saúva. O que eu vou ter com saúva aqui, ó? Vogal e vogal e vogal, porque esse som é forte, ó. Ó a marcação aqui. Então, eu separo aqui e separo aqui. Tudo bem? Deu para compreender? Deu para entender isso aqui sem problema nenhum? Deu para entender mesmo? Fomos em frente? Então, vamos em frente, porque a gente está chegando aqui agora com um resumo de tudo aquilo que eu falei para vocês. Vamos ver aqui, ó. O que a gente vai ter? Normalmente, para identificar vogais e semivogais, fazemos da seguinte forma. Massa. O A é sempre vogal. E e O são sempre quase vogais. I e U são quase sempre semivogais. Quando o I e o U aparecem com E e O e não são tônicos, consideram-se como semivogais. Pronto. Ao aparecerem juntos, sem um deles ser tônico, o primeiro é vogal e o segundo semivogal. Que é o caso aqui, ó. Gratuito. Partiu. Olha só como a gente tem. E aí a gente costuma dizer exatamente essa visão, né? A gente entende dessa forma que vai funcionar de um jeito mais fácil. Porque aqui, ó, na nossa manha, nós teríamos nesse IU, 1 e 1. Aqui nós teríamos 1 e 1. Aí a gente tem que normalmente, a ideia é normalmente, infelizmente a gente não tem uma padronização desse pensamento, não tem como, a língua se construiu dessa forma, mas normalmente o primeiro, quando você tem I e U ou U e I, o primeiro é a vogal e o segundo uma semivogal. Por exemplo, o nome, perdão, que entrou aqui um negócio. Um negócio que entrou se chama alarme. Sim, meus alarmes são os pagodões, gente, perdão. E aí era hora de tomar remédio, mas daqui a pouco a gente toma, não tem problema não. Tudo bem? Deu para entender? E aí no vácuo, a mesma coisa ali, você consegue perceber, ó, que eu tenho o U, que é semivogal, e o V, né? E o Ozinho, que é vogal. E aí a gente consegue dar uma viajada boa aqui, né? A gente consegue dar uma entendida muito boa nessa história. Espero que vocês estejam compreendendo, espero que esteja tudo funcionando aí de forma tranquiloves, né? Vamos seguir em frente, porque a gente ainda tem muita coisa para falar agora. Agora a gente vai ter que falar sobre o quê? Sílabas. Opa. Por quê? Por que falar sobre sílaba, Wagner? Porque se a gente vai falar sobre acentuação, se a gente vai falar sobre encontros vocálicos, se a gente vai falar sobre encontros consonantais, eu preciso ter a cabeça na ideia de que esses sons mínimos formam elementos mínimos, que são as sílabas. A gente vai crescendo, né? Letras formam sílabas, fonemas formam sílabas, sílabas formam palavras, palavras formam enunciados complexos. O grau de complexidade vai aumentando conforme nós vamos juntando esses elementos tidos e entendidos como menores, vamos dizer assim. Tudo bem? Então, pensando dessa forma, a gente começa a trabalhar com classificações das sílabas. Eu já disse a vocês, e vou relembrar aqui para vocês o seguinte, olha só. A gente vai entender de uma forma bastante simples que sílaba é a aglomeração, né? Então, a junção de dois ou, aliás, né? De um, é a junção de um fonema mesmo, né? Ou mais fonemas, tendo a vogal como centro. Então, ó, tendo a vogal como centro. Porque eu posso ter sílabas de uma só. Palavras, inclusive, com uma só sílaba, sílabas com uma só vogal, né, uma só letra. A gente consegue ter isso de forma bem tranquila, né? A gente consegue pensar nisso de uma forma bem tranquila. Porque se você pega, por exemplo, a palavra água, então você tem ali uma relação que esse Azinho inicial, que inclusive ele é tônico, a gente vai falar de tonicidade daqui a pouco, esse Azinho que é tônico, ele forma sozinho uma sílaba, porque eu só preciso ter o quê?
eu só preciso, necessariamente, ter uma vogalzinha em cada sílaba. Se eu tiver uma vogal em cada sílaba, já está valendo. Beleza? Então vamos dar uma olhada. Quanto às sílabas, certo? Quanto às sílabas, nós vamos entender o seguinte. Eu tenho classificações por número de sílabas. Ó, classificação por número de sílabas. Ótimo. E aí eu vou pensar o seguinte, preciso entender que em português existem palavras formadas por uma só sílaba. Obrigatoriamente nós temos uma só sílaba. Certo? É uma das poucas línguas que isso acontece? Não. Quase todas as línguas têm essa relação. Se você pensar aí, por exemplo, boa parte das preposições, todos os artigos, né, tanto artigos definidos quanto indefinidos. Se você pensar numa série de elementos que são nomeados tendo duas letras, a gente precisa disso. Em português, já vou adiantar para vocês, os monossílabos ou as monossílabas são as únicas, então você já vai marcar aqui, ó, monossílabas. Wagner está falando, estou anotando tudo aqui, ó. Você precisa estar anotando tudo. A gente vai entender o seguinte aqui, ó. Monossílabas são as únicas. Então já anota isso, pelo amor de Deus. São as únicas que podem ser átonas ou tônicas. Então, elas podem ser átonas ou podem ser tônicas, ok? Então, eu tenho tanto essas palavras sendo átonas, quanto essas palavras sendo tônicas, ok? Isso é importante de você relembrar, porque em algum momento isso pode ser cobrado de vocês. Então, a gente trabalha com essa ideia, átonas e tônicas. Perfeito. Aí a gente vai entender a seguinte ideia. Aí quando a gente volta para essa noção, a gente entende a seguinte ideia. Eu tenho como monossílabas aquelas que apresentam lógica, e aqui a gente tem uma construção tautológica mesmo, ó, somente uma sílaba. Ou seja, somente uma vogal. Pá, pé, pó, rei, réis, pão. Ok? Então, o que a gente entende? Essas palavrinhas que aparecem aqui embaixo, quando você voltar vai ter uma setinha indicando, elas são também vocábulos, são palavras. Não são pedaços de palavras. Posso tê-las como pedaços de palavras, claro. Mas nesse caso elas são palavras. Se eu tenho duas sílabas, o que vai acontecer? Eu tenho o que nós chamamos de dissílabas, ou palavra de sílaba. Então essa classificação é como dissílaba, ó. Aí eu vou ter, são aquelas que apresentam duas sílabas, ou seja, duas vogais. Uma, claro, em cada sílaba. Eu sou redundante mesmo nessa hora, tá? Então aqui, ó, vogal, vogal, aqui vogal, vogal, semivogal, vogal, 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 vogal. Wagner, mas país, espera aí, eu tenho esse I acontecendo junto com o A. Por lógica, por tudo aquilo que você explicou antes, eu teria que ter ali uma semivogal. Por que não é uma semivogal? Vamos abrir essa palavra? Vamos abrir essa palavra, ó. Pega essa palavra e cresce ela aqui comigo. País, que é diferente de paz. Ah, Wagner, o que muda? Olha onde é que está a tonicidade. Tá aqui, olha onde é que está a tonicidade. Então aqui eu tenho pares que servem para que nós trabalhemos com duas formas, duas palavras. Aqui eu tenho uma dissílaba e aqui eu tenho uma monossílaba. Então eu tenho dissílaba e eu tenho monossílaba. Certo? Deu para entender até aqui? Então, monossílaba e dissílaba. E aí eu já trago uma informação que vai aparecer mais pra frente, mas que eu já vou adiantar pra você, porque eu sou desse, eu gosto de spoiler. Não gosto, na verdade, mas nesse caso sim.
Todas as palavras a partir de dissílabas, se as monossílabas, olha só, são as únicas que podem ser átonas. Então, todas as dissílabas, trissílabas, que a gente vai ver agora, trissílabas ou polissílabas, são átonas. Não vou escrever em cima do meu avatar aqui, esse avatar é muito bonitinho, gosto demais dele. Certo? Tudo bem? Então, essa é uma verdade absoluta. Wagner, mas sempre me dizem que não existem verdades absolutas em português. Existem. Muitas, inclusive. Inclusive a de que não existem sempre. Então, até essa é uma verdade absoluta. Tudo bem? Chegamos aí a essa visão, sem problemas. Então, bora pra frente. Vamos lá. Seguindo em frente, o que a gente vai ter agora? Ó, trissílabas e polissílabas. Trissílabas são aquelas, então, ó, as trissílabas são aquelas que apresentam 3, ou seja, 3 vogais. 3 sílabas aqui, né? Faltou um sílabazinho aqui, perdão. 3 sílabas, ou seja, 3 vogais. Uma em cada sílaba. Aí aqui ficou faltando, perdão, gente. Acabei não trocando os exemplos. Mas, ó, polissílaba ou sílaba é uma trissílaba. A palavra sílaba em si só, né? A palavra, ó, palavra é trissílaba, tá? E as polissílabas são aquelas que apresentam 4 ou mais sílabas. Então, ó, as polissílabas são aquelas que apresentam 4 ou mais sílabas. Ficou também os mesmos exemplinhos ali da outra, mas não tem problema. A gente pega a própria palavra polissílaba, ó, é uma polissílaba, porque eu tenho, deixa eu trocar de cor que fica mais fácil você ver, ó, polissílaba. 1, 2, 3, 4, 5. A palavra oxítona é polissílaba, certo? Então, a gente entende que nós temos aí uma construção com 4 ou mais sílabas. Essa classificação é uma classificação extremamente importante, porque nos vai ajudar na hora de classificar essa palavra. Mas não só classificar essa palavra com relação ao quê? Não só classificar essa palavra com relação ao número de sílabas, mas a posição da tonicidade da palavra. Tonicidade é, sem dúvida nenhuma, uma das coisas mais importantes para nossa aula. A tonicidade, na verdade, é o que é mais cobrado. Então vai fazer diferença você saber contar sílaba. Para você ver, por exemplo, que é uma proparoxítona, ou que é uma oxítona, você tem que saber as posições certinhas. Por isso que a gente parte para uma outra classificação de sílaba, que é uma classificação de sílaba sensacional. Olha o que nós temos aqui. Nós temos a seguinte ideia. Olha só. Nós temos a seguinte ideia. Sílaba tônica versus sílaba átona. Então agora, ó, o que eu tenho? Classificação com relação à tonicidade. Boa! Então, ó, tonicidade. Já já a gente está chegando no sofrimento. Onde é que é o sofrimento, Wagner? O sofrimento sempre está naquelas historinhas relacionadas com o quê? Sempre está naquelas historinhas relacionadas com os encontros consonantais, encontros vocálicos. A acentuação é até um pouco mais light, porque é decoreba total. Aquelas outras coisas a gente precisa dar uma interpretada. Mas vamos lá. Classificaçãozinha que eu tenho aqui, ó. Sílaba tônica é a sílaba que apresenta maior intensidade. Então, ó, maior intensidade de pronúncia. Então, ó, árvore, doce, amor. No caso aqui, ó, é o contrário. Sílaba átona, menor intensidade de pronúncia. Então, ó, árvore, doce, amor. E aí, como é que a gente descobre? Você já vai levar isso pra tua vida, hein, gente? Tu vai levar, vai ensinar teus filhos, vai ensinar teus netos, vai ensinar todo mundo, ó. O famoso grita no portão.
Vou ter que passar vergonha? Vou ter que passar vergonha. Abaixa um pouquinho o volume aí, hein? E aí daqui a pouco você aumenta, ok? Vamos lá, ó. Árvore. Chega lá e fala. Árvore. Olha lá. Doce. Amor. Aí minha mulher tá aqui vai responder. Mas aí eu falo, amor. Aí ela fala, arrudeia. Ah, pegou essa aí, né? Na verdade, é só para você perceber que a gente consegue identificar essa sílaba quando a gente pensa no grito. Você consegue pensar, você não precisa gritar. Você não vai chegar no meio da sua prova, né? Lógico. Of course. Você não vai chegar lá e falar assim, com licença aqui, seu fiscal. Árvore! Não, né? Não precisa, tá bom? A gente pensa, né? A gente brincava, antigamente eu ensinava que era batendo a canetinha, né? Árvore, árvore. Não vou quebrar a caneta dos outros. Vamos lá. Continuando nossa vida. Temos uma importância. Agora, uma informação extremamente importante e realmente muito peguinha para vocês na vida, tá? A gente vai imaginar o seguinte, ó. A sílaba tônica ocorrerá necessariamente numa das três últimas sílabas da palavra. Vou adiantar aqui uma classificação que é o seguinte, ó. Nós temos palavras oxítonas, paroxítonas, ok, ó, paroxítonas ou proparoxítonas, certo? Então, olha só como acontece aqui. Você vai imaginar o seguinte, aqui eu tenho última tônica, aqui eu tenho penúltima tônica e aqui eu tenho antepenúltima. Nunca, nenhuma palavra, a palavra pode ser inconstitucionalissimamente. Ela só tem uma sílaba tônica, que vai ser ou a última, ou a penúltima, ou a antepenúltima. Este é o ponto. No caso, essa palavra inconstitucionalissimamente é inconstitucionalissimamente, arrudeia, né? Vai ser exatamente essa ideia. É a penúltima sílaba. Tudo bem? Sim? Então, seguimos em frente. Vamos lá.